Bem-vindo ao novo estudo. Compartilhe entre os amigos. Olha só, esse estudo fez uma pesquisa durante uma semana sobre missões, tá bom? São 5 itens que eu vou trabalhar: vaso de alabastro e sua origem, a palavra preciosíssimo, grau superlativo, perfume nardo e a sua origem, quebrando o apego ao dinheiro e valor de investimento em missões, segundo esse texto, tá bom? Primeiro vou mostrar um mapazinho relacionado ao local de origem desse perfume, tá certo? Vai ter uma ideia do valor do perfume. Pela distância você vai ter uma ideia do valor que a Bíblia cita com tanta precisão. Vamos dar uma olhadinha no mapa mundi. Aqui estou com um globo da Terra, e vou dar um zoom para poder enxergar melhor o local e a distância, tá bom? Deixa eu diminuir aqui o zoom, deixa aparecer o nome dos países. Pronto, então vamos lá. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho Israel, ó. Onde está Israel? Tá vendo? Ó? Aí eu passo por Iraque, Irã, aí começando por Afeganistão. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Afeganistão, Paquistão e Índia. Beleza? Nepal, Butão e China. Então, veja só, esse conjunto de países aqui que eu acabei de citar, Afeganistão até a China, aqui no Nepal eu tenho essa área assim verde, ó, é um cordão de montanhas que existe dividindo esses países aí. É exatamente nesse cordão aí que é chamado Cordilheira do Himalaia. Cordilheira do Himalaia. Então, é nessa região que foi extraído o tal perfume na Bíblia. Entendeu aí? Olha só a distância. Daqui para cá. Não tem avião. Navio era escasso naquele tempo. Então, desceria uma boa parte para quê? Pegar um navio que pudesse ir para esse lado de cá, ó, até chegar ao Kuwait, e ali pegar um camelo, sei lá, um animal qualquer, ou a pé até Israel. Tá certo? Ou se não, por aqui a camelo, no chá de cadeira até chegar lá. Então, aí você tem uma ideia. Voltando para lá, você tem uma ideia da distância. Então, ó, lembrando, Afeganistão, Paquistão, Índia, Nepal e China. Esses países aqui, esse conjunto de países, de onde vem o perfume. Tá certo? A pesquisa aponta para cá. Tá certo? Vamos continuar. Qual é o texto? Quebre tudo para trás e que não lhe convém fazendo missões. Tá bom? Então vamos lá. O texto vai ser Marcos capítulo 14, 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Bom, o texto é um pouco grande, eu peguei só uns pinguinhos para poder explicar melhor. Tá certo? Vamos lá. Primeiro ponto é vaso de alabastro. Local de origem é Egito, Argélia, Grécia. Tá bom? Na pesquisa deu esses 3 aí. Possivelmente tem mais. Aqui tem um exemplo de um vaso. São vários modelos que existem desde o princípio até hoje. É feito com mármore, ou cerâmica, ou em caverna. Tá certo? Segundo ponto. Preciosíssimo. Por que a Bíblia cita esta palavra num grau superlativo? Porque ela está mostrando que este produto aí é um produto mais caro da região. De alto valor, caríssimo. Entendeu? Então, é algo excessivo, de grande valor, que tem alto preço. Tá bom? Preciosíssimo. Resumindo, é uma fortuna para quem tem esse perfume em casa. Então, a mulher, Maria, irmã de Lázaro e de Marta, ela tinha um produto em casa que era mais caro, de melhor qualidade com ela. E o que é que ela faz? Vamos continuar. Primeiro eu quero mostrar aqui na caverna. Certo? Na caverna. Olha só, esses pontiagudos que tem aqui, ó, uma espécie de um graveto de
de areia com cerâmica, alguma coisa, essa mistura toda aí. Isso quando quebra, alguns deles é oco por dentro, certo? Isso é uma espécie de um cano, um cano ou uma mangueira. Outros não, entendeu? Então, possivelmente, deve fazer desses pontiagudos os pequenos vasos de alabastro, tá bom? Não é que seja daí. A pesquisa que eu fiz aponta para aí, tá certo? Mas vamos continuar. Pode ser que sim ou não daí. Continuando. Perfume de nardo e a sua origem. Bom, logo no princípio eu mostrei um mapa. Você viu no mapa lá aqui qual é a origem desse perfume. De onde veio? Nardo ou nardo puro. Tem um dos dois. O nardo é uma planta originária do Nepal, China, Índia, Paquistão. Então agora você já sabe de onde veio esse nardo usado em Jesus, cujo óleo essencial é usado como perfume. Então esse nardo ele pode ser alterado. Então podia ser nardo alterado. Beleza? Porém a Bíblia não cita só nardo, ela cita nardo puro. Ou seja, é um nardo mais caro. Um nardo original, puro. Muito caro. Era uma fortuna esse nardo. Justamente o tipo de perfume. Usado como perfume, como incenso e como sedativo. Continuando. Marcos, ele não cita o volume do produto. Mas João, ele cita o volume. E vamos lá. João 12:3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro. Então observe só. João ele diz que é uma libra. Uma libra. Então, libra ou aratel, depende da versão da Bíblia, tá certo? Custa 325 gramas o peso. Então, uma libra, 325 gramas. Quase meio quilo de um produto que seja líquido, tá certo? Quase meio litro. Meio litro de água, meio litro de água, meio litro de óleo, de guaraná, de suco, tá bom? Quase meio litro. Então, veja só, ela tinha um frasco que continha quase meio litro de perfume vindo de um lugar distante. Tá certo? Vamos lá. Quebrando o apego ao dinheiro. É trabalhando com missões. Certo? Com missões. E nós? Estamos fazendo o que podemos para missões? Nós estamos fazendo, porque esta mulher, ela fez o que ela poderia fazer. Ela fez o que poderia fazer. Como assim? Ela tinha o melhor na sua casa, o mais caro, o mais precioso, e ela deu todo o que ela tinha para missões. Ou seja, o que é missões? É uma continuação da palavra de Deus, do Evangelho. É a continuação, ou seja, é propagar a palavra do Senhor. Então ela simplesmente deu de tudo para que pudesse crescer a palavra do Senhor através de Jesus. Então veja só, o que Jesus fala dela? Por quê? Ele diz assim, olha, ela fez o que pôde. Ou seja, ela deu o máximo dela. Ela deu de tudo que ela tinha. Ela deu o mais caro da vida dela. Seria hoje para nós aqui um carro novo, um apartamento novo, sei lá, uma mansão, um vale, um sítio. Então ela deu de tudo para investir na obra missionária, que foi justamente a obra de Cristo. Então ela deu de tudo. É tanto que Cristo, depois que escuta que os discípulos estavam murmurando contra ela, Cristo, olha, ela deu de tudo. Aí Cristo dá um alto valor a esta mulher. Vamos ver qual foi o alto valor? Cristo diz assim, ó, no Marcos 14:9. Onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez. Olha só o que Cristo está dando um alto valor a esta mulher, dizendo, olha, aonde alguém pregar esse evangelho, em qualquer parte do mundo, vai ser contado também a história dessa mulher. Nesse caso, sou eu aqui que estou contando a história dela agora. Tá vendo aí? Oh, glória! Que bênção, hein? Então, veja só. Cristo disse que esta mulher entrou no rol do conhecimento bíblico. Ou seja, todo mundo passa a conhecer esta mulher
quando se prega o evangelho, porque vai se falar da vida dela, e a vida dela é longa. Tem várias passagens da palavra dela, ou da Bíblia, sobre essa mulher. Voltando aqui, certo? Ou melhor, continuando. Fazendo missões quebrando o apego. Vamos quebrar esse apego. Como é que eu quebro esse apego? Certo? Vamos lá. Quebrando o apego. Na cultura grega, frasco de alabastro que possuía um gargalho comprido, quando o conteúdo era utilizado, tal gargalho era rompido. Então esse gargalho aqui, que é o pescoço do vaso, né, era rompido na cultura grega. Então a gente já sabe mais ou menos a origem de onde veio o vaso. Por quê? Ou ela entendia muito da origem, Maria entendia muito da origem do vaso, ou foi ensinada a ela como se fazia, entendeu? Porque ela quebrou, ou seja, ela fez exatamente o estilo da cultura grega, ela quebrou o vaso. Então veja só, nós temos a origem do vaso, cultura grega, porque ela quebrou, né? Ela quebrou, entendeu? Então é da origem grega, quem pratica isso são os gregos. O produto, que é o perfume, veio de um lugar muito distante, da cordilheira do Himalaia, entendeu? Então vamos lá, continuando. Valor do investimento em missões. Ela poderia aplicar apenas uma gota em Jesus, como nós fazemos para ungir uma pessoa com óleo. Ou aspergir na cabeça, um pouco, ou ungir só com um dedo o pé de Jesus ou a cabeça. Então ela poderia fazer tudo isso, certo? Então ela estaria aplicando assim, de forma, vamos dizer assim, mão fechada. Mas ela não fez dessa forma. Ela não aplicou com a mão fechada, mão mirrada. Ela não aplicou com avareza. Ela fez exatamente o contrário, certo? Ela quebrou a avareza. Ela colocou o melhor do que tinha, que era o perfume mais caro daquela região. Colocou toda a sua fortuna em missões. Ou seja, quando ela quebrou o vaso, ela colocou tudo ali para fora. Ela não estava mais guardando o vaso. Ela estava colocando tudo em missões, tudo investindo na continuação da palavra de Deus. Ela não poupou o que tinha. Ela não fez a mão mirrada. Ela não usou da avareza. Ela não foi egoísta. Ela deu tudo para Jesus. Mais de 300 dias acumulado de nada. Ou seja, aquilo que ela deu lá, certo? Como o próprio Evangelho de Marcos diz que o próprio Judas disse que valia mais do que 300 denários. Ou seja, um denário corresponde a um dia de trabalho naquele tempo. Então, um dia de trabalho. Então seria o quê? 300 dias de trabalho acumulado. Seria mais ou menos isso. Mas só que João, ou melhor, Marco, ele não fala só 300, de mais. Tá bom? Mais. Tá bom? Chegamos daqui a pouco lá. Então, veja só. Quebrando. Quebrando o quê? A avareza, que é o apego ao dinheiro. Quebrando o egoísmo, que se trata só dos seus interesses. Como é que você vai levar o evangelho a essas pessoas que estão aqui, essas crianças que estão aqui nas costas das mamães? Como? Se você não investe, se você não aplica, não dá de tudo. Então você tem que quebrar a avareza, você tem que quebrar o egoísmo na sua vida. Certo? É quebrando essas coisas que você consegue investir naquilo que é de Deus. Então, só para nosso entendimento, o livro Ocidente da Encruzilhada, de um muçulmano chamado Marcos Bahar, o islamismo envia mais recursos financeiros para os Estados Unidos, ele está só se referindo aos Estados Unidos, do que os protestantes de todo o mundo. Olha só, está lá no livro desse camarada aí. Ele disse que o Islã aplica mais dinheiro nos Estados Unidos para missões lá crescer a religião desses camaradas do que todos os protestantes do mundo. Está entendendo aí? Então veja que eles têm um entendimento melhor do que o nosso. A visão deles é maior do que o nosso. É por isso que o Islã ele cresce muito nos países. A França está se tornando um país islâmico. A Inglaterra também.
entre outros, naquela região ali, sem contar com aqueles países quase todos da África. Então, por quê? Porque eles investem muito em missões, missões para eles, né, na religião deles. Então vamos continuar. O que acontece quando se investe muito em missões e outros passam a saber? O que acontece? Olha só o que acontece. Lá em Marcos capítulo 14, 4, indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício, começa as pessoas a ficarem irritadas porque você está investindo muito, porque você está dando para missões. Começam a dizer, é um desperdício, poderia comprar aqui para criança de rua, poderia dar alimento a uma criança no sinal. Então é isso que vai surgir, são essas coisas que vão surgir. Por quê? Porque ele está vendo você fazendo e ele não faz. Então esses discípulos aí de Cristo, em vez de eles, ou melhor, o dono da casa, em vez de fazer uma boa recepção com Cristo, de ungir a Jesus, de o receber bem, quem fez foi a mulher. Foi a mulher que assentou ali e fez todo esse investimento. Então, aqui também no capítulo 14, 5, ele diz assim, ó, e murmuravam contra ela. Ou seja, eles falaram mal dela na presença de Cristo. Eles andaram falando mal dela. Foi por isso que Cristo disse, ela fez o que pôde, ela investiu o que ela tinha, ela deu de tudo que ela possuía. Entendeu? Aí aqui, ó, observe que o Judas Iscariote, ele diz assim, ó, mais de 300 denários. O Judas Iscariote, ou seja, veja que Judas, ele tinha noção de valor, tinha noção de preço. Ele disse, olha, foi mais de 300 denários. Ou seja, 300 denários, alguns citam. Só que Marcos cita mais de 300. Ou seja, praticamente um ano de trabalho para se comprar esse produto. Entendeu aí? Praticamente um ano. E ela deu de tudo, como se fosse ali uma mansão dela, uma casa, um carro novo. Entendeu? Ela deu de tudo. Ela pegou e aplicou. Eu quero dizer para você que eu moro aqui em João Pessoa, na Paraíba. O estado é a Paraíba, a capital João Pessoa. Estudei seminário durante 4 anos. Nesses 4 anos lá, havia uma mulher que ela era aposentada. E antes de ser aposentada e depois de aposentada, ela sempre fez isso. Ela tem um emprego dela federal, recebia uma boa aposentadoria, ou salário, antes. Ela tirava só a feira, água e luz e telefone, e um trocadinho para passagem. E o restante, ela aplicava tudinho em missões no seminário. Ou seja, seria em média de 70% do valor do salário dela, ela aplicava em missões. Ela entregava no seminário era de várias igrejas evangélicas, e esse seminário, algumas igrejas evangélicas tinham pessoas que não tinham condição financeira, e ela dava bolsa a essas pessoas durante 4 anos. E eu vi muitos alunos lá que estudavam por bolsa. E essa mulher, ela bancava vários alunos. Agora imagine quantas pessoas levaram o evangelho a pessoas que não conheciam. Por esta mulher. Entendeu? Então ela quebrou o egoísmo dela. Ela deixou de ser uma pessoa avarenta. Ela investiu em missões. Antes de se aposentar e depois, quando estava aposentada. Esta mulher fez isso. Estamos em 2024. Ela já morreu faz tempo. Certo? Eu a conheci pessoalmente. E eu louvo a Deus. Missões se faz assim, quebrando a avareza, o egoísmo. Se não quebrar a avareza e o egoísmo, não se faz missões. Missões você tem que dar de tudo. Porque essas vidas aqui, ó, é como se fosse você. Imagine você lá do outro lado do mundo, que não tem um conhecimento da palavra de Deus. E quando você recebe esse conhecimento, você vai poder viver em um lugar que nunca imaginaria de ter uma vida feliz ao lado de Deus. É por isso que Deus fez com que as pessoas viessem a pregar o Evangelho em diversos lugares. Mas para alguém pregar, precisa ter condição financeira. Se você não tem condição financeira, você pode orar. Entendeu? Você pode orar. Se você não tem condição financeira, você pode ir alguém financiando para você. Tá bom?
Mas se você não pode ir e tem condição financeira, você pode contribuir. Então você tem 3 formas de fazer missões: indo, orando e contribuindo. Esta mulher, ela contribuía. Ela chegou até algumas vezes ao campo, onde nós fazíamos ali implantação de igreja. Ela chegava até ver lá, ia para lá, passar o dia lá, tudinho, entendeu? Muito humilde e simples. Amém? Então, missões se faz assim, investindo. A mulher, ela investiu de tudo que ela tinha. Jesus disse, ela deu de tudo que possuía. Amém? Então Jesus disse, ela fez o que pôde. Jesus olhou para aqueles discípulos e disse, ela fez o que pôde. Ela deu de tudo. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Compartilhe entre os amigos e boa sorte até o próximo.